Oi, oi, minhas cores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o vídeo será tutorial de pele. Vocês sabem que eu tô com essa proposta aqui no canal de trazer vários tutoriais de pele bacanudos aí pra vocês. A gente começou essa saga através da live, né? Inclusive foi colorindo esta mesma senhora ilustração. Eu vou deixar a live linkada aqui aos que se interessarem. Lá a gente fez uma pele de sereia, um estilo fantasia totalmente maluco, bem diferentão. Mas essa daqui eu tô numa perspectiva da gente trabalhar num estilo mais realista. Inclusive, esse fundo aqui, né, que é o Rock Effect, já tá aqui no canal, vou deixar linkado também, o vídeo aparecendo e passando aí. E eu fiz aqui também, nessa folhinha à parte, várias miniaturas aqui, porque eu irei mapear as zonas aqui que a gente vai fazer, né, a gente vai seguir todo um passo a passo. E eu tentei, nesse passo a passo, condensar o máximo possível as informações para, de fato, ser um passo a passo, né? Não sei, só várias coisas, informações jogadas de forma aleatória, que pode até confundir, né, a pessoa. E a ideia daqui é que você consiga fazer uma pele num estilo mais realista depois que você assistir esse vídeo. É pretencioso? É, mas eu sou uma pessoa pretenciosa mesmo, eu gosto das coisas mais megalomaníacas, eu sei. Então, eu vou deixar aqui separado o caderninho para mostrar a tabela, a paleta de cores que eu vou fazer, né, puxar aqui. E o lápis que eu irei utilizar majoritariamente para fazer essa paleta de cores é dessa caixinha aqui da Fab. Essa caixa, ela, se eu não me engano, metade dela tem nos Super Soft de 100 cores e a outra metade não. Mas você consegue adaptar aí e eu vou tentar deixar o nome dessas cores equivalente passando enquanto eu estou utilizando elas, né? Fazendo equivalência com o Faber-Castell de 72 cores, o comum mesmo, sabe? Porque aquele de 72 cores, ele vem a nomenclatura mesmo oficial, né? Que a Faber usa aí para qualquer lápis, né? Qualquer caixa que você pegar menor do que as 72 cores, né? A mesma nomenclatura que eles usam para lá. Para vocês fazerem as adaptações aí. Eu tô utilizando o Supersoft ultimamente muito, porque eu tô pegando papéis assim que são mais macios ultimamente, e aí esses papéis pedem o Supersoft. É um lápis que eu sei que não tem erro. E também como a proposta aqui é um tutorial, o Supersoft é um lápis que eu sei que muita gente tem e é relativamente fácil de encontrar no mercado. Eu vou complementar ele com os meus Supersoft de 50 cores que estão surradíssimos, né? Quem tá na live tá acompanhando aí, enquanto os bichinhos estão sofridos. Vou usar algumas cores por fora daqui, tá? Dessa paleta, mas são bem pouco, tá? É só pra gente dar um chablauzinho. Eu vou usar também uma foto de referência, é uma foto minha, que eu tirei, mas vocês podem pegar referência de fotos no Pinterest de qualquer lugar aí, ou até foto mesmo sua, porque nessa foto eu vou pegar, o que eu vou utilizar de referência é a luz e sombra que tem dela, pra gente trazer e construir essa luz e sombra aqui, tá bom? Enquanto aquela ilustração da sereia, eu fiz ela toda mais puxada para os tons frios, né, bem mais fria, essa daqui eu irei puxar ela mais para os tons quentes, mas eu ainda quero utilizar aqui em alguns pontos os tons frios, tá? Não quer dizer que eu não vou mesclar de forma alguma, não vou fazer nenhum contraste. Eu quero, mas será um contraste mais suave. De fundo, aqui, né, pra pele dela, no que tá debaixo, né, da pele dela, eu irei utilizar o tom de turquesa, o tom de salmão. Eu vou botar um pouquinho desse verde aqui, que foi um verde que eu utilizei bastante, que é o verde primavera. Aí você tá olhando e, meu Deus, Marina, o que diabos é isso que tu tá fazendo? Então, gente, eu tenho um estilo de colorir que é mais fantasioso, né? É o que eu gosto de fazer e o que eu gosto de trabalhar. Então, por vezes, eu utilizo de base, né, por baixo, né, no pano de fundo ali, bem mesmo nas camadas iniciais, essas tonalidades e depois eu vou agregando elas à medida que eu vou fazendo a coloração da pele. E isso é uma coisa de gosto pessoal. Isso é a forma como eu gosto de pintar e de colorir, mas isso não significa que vai funcionar necessariamente para você. Nesse tutorial você pode seguir todo esse passo a passo do jeito que eu fiz, mas o passo a passo de base aqui, que quando eu estiver fazendo eu irei alertar, ele é um passo totalmente opcional. Ele não é um passo obrigatório, tá bom? Além daquelas três cores que eu mostrei, eu achei interessante pegar um vermelho e o rosa mesmo,
comum, né, que vem. Vou deixar também aí as indicações numéricas, né, do Super Soft de 50 cores passando, porque é pra área do blush, tá bom? Da área do blush e algumas regiões aqui dos olhos, da boca, do nariz, que eu quiser que tenha esse fundinho mais puxado pro vermelho e pro rosa. O vermelho é bem pouco, tá? Vocês vão ver durante o vídeo, não se assustem, assim, tá pegando meu Deus vermelho, mas é com parcimônia, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando dessa caixinha de tons de pele da Faber, e não só dela, mas eu faço um comparativo com várias caixas de tons de pele que tem no mercado nacional. Já tem mais, né? Já saíram outras marcas aí lançando suas caixas de tom de pele. Tem uma específica que eu tô muito interessada, que é da Léo Léo Carbon, né? A linha Carbon, que é um lápis até com design assim, bem copiado do Super Soft. Mas eu ainda não adquiri ele, até porque eu tô assim, no momento de eu queria terminar pelo menos um lápis aqui, uma caixa assim completa pra poder adquirir outro. Como eu faço uma certa rotação dos lápis que eu uso, né, um certo rodízio, eu não consigo terminar nenhuma marca. Mas aí tem lápis meus que estão, tipo, muito toco, né? Os meus pretos estão tudo se acabando das caixas. Eu tô comprando agora na AliExpress só reposição de lápis preto, praticamente. Então isso tá um pouco chato, tá me incomodando um pouco. Então eu quero primeiro tentar ver se eu dou fim aqui nas que eu tenho. Mas é uma caixinha que eu tenho interesse pra testar, assim, né? Pra ver, pra até complementar esse vídeo. Vou deixar ele linkado aqui aparecendo. Para as áreas mais escuras, as áreas de sombra total, eu quero utilizar o sépia. E aqui a gente tem ele, tá bom? Nessa caixa de 12 cores. Para as áreas de transição, apesar de eu ter pego o sépia ali para fazer a área de sombra, aqui não é uma pele escura, é uma pele clara que nós iremos fazer. Então, a partir daqui a gente já pega tons mais claros, né, mais intermediários, não precisa ficar tanto ali na paleta dos escuros. Por isso eu resolvi pegar esse tom aqui, ele é um marrom. Ele é um tonzinho assim, menos avermelhado do que o canela da Faber comum. E esse tom aqui, se eu não me engano, é o camurça. Inclusive, ele tá ó, com o número coisado, 783, ó. Esse tom aqui eu vou utilizar porque, como a gente tem um fundo aqui mais puxado para amarelo, a gente vai ter o reflexo desse fundo na tonalidade da pele. Então, essa cor aqui, ela é uma cor que a gente vai utilizar para dar uma amarelada, né, em todo o processo de transição. E aqui é o tom base da pele dela, que é esse 785. E ele é um tom de nude mais amarelado, sabe? Só que ele fica ali no meio termo, ele nem é muito amarelado, mas também não é muito rosado, sabe? E eu gosto bastante desse tom aqui. Os tons claros da Faber, né, quando a gente pensa pra pele, e também os tons mais escuros, eu acho eles maravilhosos. Assim, eu acho a paleta da Faber muito equilibrada em relação a elementos da natureza, né, a gente fazer tons terrosos e tal, e tons de pele, que são, essas duas cartelas, elas meio que são próximas, sabe? Eu não falo isso só da Super Soft não, tá? Eu falo da cartela dele em geral, assim, em materiais. É outro motivo também de eu gostar, assim, da marca e de usar tanto. Se eu precisasse, eu sentir necessidade de acrescentar mais alguma cor, eu acrescento. A gente vai primeiro aqui para a nossa folhinha de estudo, porque a gente vai fazer um mapeamento. O que que acontece? Eu quero dar esse efeito mais fantástico, né, e mais diferenciado de cores, né, do trabalho de cores. Eu vou passar, né, nessas camadas de baixo, essas cores especiais que eu separei do Super Soft. E eu passo isso de um jeito bem clarinho aqui, né, mas eu passo cobrindo todo o rosto dela, tá bom? Com 3 cores, né, eu selecionei um tomzinho mais de turquesa, um mais rosado. O verde, né? E reparem como não tem muita lógica aqui, né? É uma base, gente. É pra vir com a mão bem levinha aqui, tá? É só pra gente dar essa base. Marina, eu não quero fazer esse passo. Show de bola. Você vai fazer o passo de qual é a base do tom de pele dela. Você vai pegar o lápis que será a base do tom de pele dela. Aqui no caso é esse 785. E você vai passar esse lápis em toda a pele dela. É isso, né?
Mas se você quiser seguir mesmo o meu tutorial aqui bonitinho, você vai fazer esse passo e esse daqui juntos, combinados. Então, você vai vir e vai dar uma base com um tom bem clarinho, aqui dessas cores mais fantásticas que você utilizou. E quando você terminar de dar essa base, você vem com a cor que é mais uniforme para juntar. Pronto. Essa vai ser a nossa base, né? Feito isso, nós vamos pegar a cor mais escura que a gente tem e a gente vai zonear as áreas de sombra extrema, que são as áreas que tem menos iluminação não, são as áreas que não ilumina, não tá, né, não aparece. Aqui, né, na foto que eu tô de referência, fica a região que é bem escura mesmo, que não dá pra ver de jeito nenhum, essa daqui, ó, do cabelo. Daqui a gente não tá falando, né, do cabelo em si. Então, eu vou colocar essa região aqui, né, do rosto. Nós temos as narinas, né, que aqui eu já deixei até bem marcado, no meu caso. Esse olho dela aqui fica bem sombreado, bem na região de sombra. Aqui. Nós temos um pouquinho bem aqui, na entrada do rosto. Nós temos aqui. Sim. Um pouquinho aqui. Pronto. Aqui é o que a gente conseguiu pegar, né, do que tá mais sombreado. Quando a gente fizer isso, nessa daqui do lado a gente vai fazer, o passo seguinte vai ser mapear as regiões de iluminação. E essas regiões de iluminação, eu vou fazer o seguinte, como a gente já, tá com já vai estar com uma base aqui, né, feita, eu vou passar essa cor aqui, que são os pontos onde ela vai ficar praticamente estourada, né, que é o ponto de maior luz. E aí eu vou delimitar a região em que ela vai estar. De novo, delimitando aqui a região mesmo que ela mais aparece, né? Que ela tá praticamente pura. Quando a gente juntar essas duas coisas aqui, vai estar um negócio muito feio. Mas se acalme, porque aí a gente vai pegar os 3 tons intermediários e são esses tons que a gente vai utilizar para fazer o casamento dessas duas regiões. Então, vou explicar isso de uma forma mais didática. O trabalho do degradê, gente, é o seguinte. Eu vou pegar até um lápis preto aqui para demonstrar melhor. Nós vamos ter qualquer luz e sombra que a gente vai fazer. A gente vai ter aqui a área de extrema escuridão. E a gente vai ter o ponto de extrema luz. Escrevi aqui. Né? E o nosso trabalho aqui no degradê é transicionar essas duas cores. Só que pra gente fazer isso de uma forma mais interessante, porque por exemplo, se eu vier só puxando aqui o preto para ele se encontrar, né, do outro lado aqui com essa cor, né, mesmo a gente vindo com a mão leve, mesmo a gente, né, tentando aqui fazer um trabalhinho,
fica um negócio grotesco aqui, o encontro, né? Na hora que elas se encontram, né, você vê que não tá interessante, né? Não tá legal. Então, como é que eu faço essa transição? É aqui que entra o jogo de você saber utilizar mais cores, né? O degradê em si é para ser isso aqui, você tem a luz e você tem a sombra extrema, né, que é a escuridão. Você vai transicionar essas duas coisas, você vai fazer essas duas coisas se encontrarem formando um degradê. Só que quando você joga, né, no extremo desse jeito, não fica legal aqui esse meio. Então a gente pega mais cores para suavizar essa transição. E é aí que vão entrar aqui as outras três cores que eu peguei, que são intermediárias, né? Então eu vou jogando elas aqui pra gente ir criando um degradê mais suave. E entre elas mesmas a gente vai fazendo um degradê. Então aqui nessa região que tá mais escura, elas têm mais presença. E aí a gente vai clareando à medida que vai chegando na região ali mais clara. E aí, quando você menos percebe, você consegue encontrar essas duas cores sem ficar um negócio tão grotesco, né? Eu tô fazendo de uma forma, né, bem porca, pra se falar o mínimo, mas percebam que já dá visualmente, né, não fica um negócio tão gritante assim entre uma cor e outra. Então, a ideia da gente utilizar mais cores no degradê é justamente para fazer isso aqui, pra gente conseguir transicionar melhor. Quanto mais você vai fazendo esse exercício de degradê e transicionando as cores, mais craque você vai ficando nessa coisa de luz e sombra. Então, treinem bastante, assim, pegar umas cores nada a ver e ir casando, né, pra vocês conseguirem fazer esse degradê, porque é isso aí que vai começar a melhorar, né, e dar esse upgrade nos coloridos. Então, agora, a gente vai vir com as outras cores, né? Por exemplo, aqui lá no desenho maior já vai estar mapeado, né? Mas eu vou refazer aqui a região de sombra que a gente pegou. Ai, meu pé, eu usei preto, gente, foi mal, mas enfim, né? Vocês fingiram que não foi preto. Aí a gente vai pegar, por exemplo, nessa fase aqui eu vou até juntar logo. A gente vai ter aqui a área de iluminação, que eu vou ter delimitado. E aí a gente vai começar a vir acrescentando as cores intermediárias que eu peguei, ó, e suavizando essa transição. E aí a gente vem também com as regiões de sombra que não são tão escuras assim, né? As sombras que não estão praticamente com a iluminação muito baixa ou praticamente sem alcançar a luz, né? A área de luz. E aí é nesse trabalho que a gente vai conseguir, né? E à medida que a gente for acrescentando as outras cores, chegar num trabalho mais bacana, né? Mais realista. Da ilustração. Por último, a gente vem e passa novamente, né, a cor aqui mais clara, dando liga a tudo isso, né? E aí a gente já começa. Aqui, né, obviamente eu fiz bem claro, bem rápido, mas, né, dá pra perceber que é mais ou menos assim que a gente constrói, né? Então, deixando a folhinha aqui de lado, vamos começar com esse passo a passo. Eu vou deixar aqui a folhinha como meu guia na lateral. E aí a gente vai começar com o primeiro passo, que ele é levemente opcional aí, né? Eu indicaria você fazer pra você ver se curte, mas não é obrigatório ele.
que é fazer, né, as cores de base aqui do colorido, né, que eu quero dar um ar ainda assim mais místico pra tudo isso. É uma outra recomendação que eu posso dar para que vocês não se assustem tanto assim, né, com o processo. Que é utilizar um papel mais liso, porque aí as cores não vão saturar tanto assim de uma vez. Agora, eu vou vir com a cor que é de fato a base do tom da pele dela, que é o 785, passando para dar liga em tudo isso aqui. Também passando de forma suave, mas eu vou passar em um outro sentido. Eu vim fazendo geralmente aqui nesse, e agora eu vou vir passando nesse daqui, essa cor, pra gente encontrar, né, aí, né, fazer tipo uma malha encontrada e ficar bem uniforme essa base que a gente deu. Agora, gente, nós vamos pegar o sépia aqui, esse tom mais escurão. E aí nós vamos começar a delimitar as regiões de sombra, conforme a gente fez aqui nesse rostinho. Pela base da foto, eu vou deixar a foto todo tempo passando aqui, tá? De referência. Dá pra ver aí a Zara, eu tô usando ela de referência, né? Pra pegar a iluminação, pra copiar. E eu vou deixar marcado em algumas áreas, mas eu já vou começar a caminhar com o degradê com essa própria cor, tá? À medida que a gente for entrando mais aqui pro centro do rosto dela, tá bom? Pronto, gente, aqui eu fiz a base, né, de toda a parte escura, já dando aqui, né, um degradezinho, puxando pra dentro da pele dela e deixando aqui mais marcadinho mesmo nas linhas próximas. Agora eu vou pegar o tom 785, que é a base da pele dela, e vou fazer onde as áreas são mais iluminadas, né, onde bate mais, reflete mais a luz, delimitando, né, que é pra pegar o mínimo de cor possível. Na verdade, vamos fazer assim. Vou utilizar o branco. O branco da Super Soft, pra quem não sabe, ele é realmente pigmentado. E se você passar ele assim,
ele não deixa mais pegar a cor, né, ali na região. Não é que não pegue mais a cor, ela até pega, mas ela fica bem esmaecida por cima do branco. Então, eu tô fazendo aqui. Obviamente, vocês não vão conseguir enxergar, assim, muito bem, mas ele é mais pra delimitar essas zonas mais iluminadas do rosto. E aí, mesmo que a gente passe aqui outras cores por cima, a gente vai passar, tá? No segundo, achando que a gente não vai usar nenhuma cor aqui por cima, a gente vai. Só que ela vai ficar mais esmaecida, né? E aí já ajuda a criar uma boa área de sombra. Pronto. Aqui eu tô pegando mesmo os pontos mais altos de iluminação. Aí agora sim eu venho com o 785 e passo aqui nessa área que é toda mais iluminada mesmo, né? Agora sim é que a gente vai começar a trabalhar, né, e a melhorar esse degradê. Então eu vou começar pegando o segundo tom mais escuro, que é esse 805, e vou começar a puxar ele daqui da região, misturando ele com essa cor aqui mais escura, né, da região de extrema sombra, e chegar com ele mais um pouquinho próximo dessa área mais clara. Mas lembre-se, é pouco, né? Não é muito. E sempre também dando uma olhada na referência, porque na referência a gente percebe essas áreas que são de penumbra, né, transicionando. Então a gente não sai do escuro, né, direto pro claro. Tem uma transição ali de cor e aí você vai vendo até que ponto você pode chegar com essa cor aqui, né, que não escureça tanto a região que é mais clara e ao mesmo tempo faça um bom caminho aí da região escura para essa região mais clara. Eita, tem uma cachorrada latindo aqui, não sei se vai pegar no microfone, né, mas enfim. Lembrando, gente, que durante todo esse processo eu venho com a mão no nível médio de pressão, né? Eu falei muito sobre isso na live da sereia, mas vamos lá. Eu tô aqui segurando o lápis e aqui eu estou botando a mão em cima do papel, né, com o lápis. Então eu vou deixar o peso da minha mão aqui sobre o lápis também, encostando no papel. Essa daqui é uma cor com uma certa força, né, da minha mão, porque eu tô colocando o peso da mão aqui no lápis. E aí a cor fica assim. Numa pressão intermediária, eu ainda apoio a mão aqui no papel, só que, por exemplo, uma forma de você fazer isso é segurando o lápis mais longe, porque aí já, naturalmente, ele já vai descarregar essa cor, né, da mina, de uma forma mais branda. Mas você pode pegar aqui na ponta também, só que você vai ter que tirar a pressão da sua mão, você vai ter que dosar. E aí você vai fazendo. É com essa pressão aqui que eu estou trabalhando. E aí nós temos ela mais suave, né, que é quando eu deito assim um lápis e pego, ó, e aí ela fica bem clarinha. Então, a nossa ideia é vir trabalhando aqui com essa pressão da mão. E obviamente, né, ficou fraco, eu venho e faço uma camada na mesma pressão. E aí é assim, ó, que a gente vai construindo essa coisa das camadas, né, escurecendo as cores. E também realizando a transição de degradê entre elas.
Eu vou voltar aqui com o 806, que é esse tom mais puxado pro sépia que tem aqui, que eu não sei se é o sépia mesmo, né? E eu vou reforçar aqui algumas áreas que eu esqueci, né? Como aqui a dobrinha da pálpebra, aqui no nariz. Nariz, gente, pra mim é um problema, assim. Eu não sei fazer nariz direito, não. Vou mentir pra vocês. Eu tô até pensando em. Eu tô fazendo o desafio dos 100 rostos, só que eu faço. Eu tô só desenhando, né? Fazendo o rosto inteiro, assim. É só line, né? Só desenho, que é pra melhorar meu traço e tal. Aí eu tava pensando em fazer colorido sem narizes. Sendo, tipo, fazer metade, assim, usando referência, né? 50 narizes usando referência. E a outra metade ser da minha cabeça. Pra eu começar a exercitar mais essa coisa da luz e sombra do nariz, né? Melhorar. Mas ainda não tá muito legal, não. Eu tenho muito que melhorar. Aí nessas regiões que eu dei esse reforço, obviamente eu vou voltar também com o outro tom, que é o 805, intermediário, né? Aqui que eu tava dando. Pra gente também já ir construindo aqui a transição. Aí agora começam as polêmicas, né? Eu vou passar um pouco de vermelho aqui nos lábios dela, na região dos lábios, mas o vermelho não é a cor final. Assim como a gente fez ali com a pele no início, o vermelho vai ser uma base. Vou deixar assim. E eu quero passar aqui no rosto dela, na região do blush, né? De onde seria o blush. A gente vai começar a fazer a maquiagem. E aí eu deito bastante aqui esse vermelho, né? Vocês estão vendo, pegando lá no final. Fazendo uma camada mais suave ainda. E não é hora de meter o louco, botar muita pressão, não. Feito esse passo, eu vou vir com essa cor aqui, 783. É o nosso segundo tom intermediário. E aí a gente vai de novo trabalhar melhor essas transições, inclusive pensando aqui nessa região do blush já, tá? Usando agora a última cor de transição, que é o 786, e aí a gente faz o mesmo processo.
Agora, gente, eu vou pegar a cor de base e vou começar a puxar ela pro centro, mas eu não vou chegar, né, naqueles pontos mais iluminados que eu já tinha demarcado lá no início, tá bom? Bem aqui, gente, eu esqueci de fazer um passo crucial aqui, mas vou fazer aqui rapidinho, que é dar uma suavizada nesse vermelho, passando o salmão aqui, para transicionar melhor pro tom de pele. Pra gente não ter assim tão brusco, sabe? E aí fazer uma mescla mais interessante. Pronto, aí agora eu continuo com o 785, que é o tom de base da pele. Aí, gente, lembra daquelas cores lá do início que a gente utilizou em mão diferentonas? Eu vou passar uma camadinha delas aqui um pouquinho nessas regiões claras. E como a gente meio que já deu uma passada do branco, né, nessas regiões, essas cores vão ficar mais esmaecidas ainda, então elas não vão ficar tão presentes. Eu não vou utilizar o salmão dessa vez, eu vou utilizar só o turquesa e aquele verde primavera, que é... Sabe o amarelo limão, gente? Esse daqui é como se fosse o verde limão. Ele é um verde com muito amarelo. Pra fechar isso aqui com chave de ouro, eu vou vir com branco pra gente unir tudo isso aqui. Só que eu não vou passar com força, tá? Eu sei que tem gente que carga de força no branco. A ideia aqui não é essa, aqui a ideia é pra ele ser meio que como um blender. Quem tiver blender, inclusive, pode vir nessa hora e mesclar tudo aqui que vai dar certo. A ideia aqui é ele suavizar. E eu vou vir justamente das regiões que eu já apliquei ele chegando para as extremidades. A gente vai fazer o movimento oposto agora. Então, não leve, não precisa de brutalidade, tá? Nessas horas. Por último, gente, eu venho voltando com o 785 para unificar mais ainda tudo isso. E eu venho agora fazendo mesmo aquele peso na mão. De novo, gente, não precisa exagerar, tá? Só deixar o próprio peso da mão de vocês segurando o lápis, que aí vocês já vão descarregar mais a cor. E essa última etapa aqui, ela é mais para misturar tudo mesmo, sabe? Dar uma unidade bacana em tudo. Se você tem a mão muito leve, você pode voltar fazendo as camadas de transição mais uma vez, se você achar que ficou muito clarinho a região de sombra. Então
não tem problema, você pode voltar e repetir, né, o degradê das cores que fazem as transições, né, da sombra para a luz, da área de sombra para a luz. E você pode ir repetindo isso, né, o papel, dependendo do papel que vocês estão utilizando, ele pode aguentar mais ou menos camadas. Esse daqui mesmo, ele já está muito saturado, tá? Porque ele é muito liso. Quanto mais texturizado é o papel, mais camada ele aguenta. Então, esse daqui, ele nem é um papel próprio, assim, pra você tá fazendo realismo, tá? Mas eu imprimi nele é um papel até que eu tô testando e tal, Elis Vivaldi da Canção. Testando assim, ele no branco, porque eu já uso o preto dele e gosto. E o outro trabalho que eu adoro fazer, gente, os coloridos, independente de ser assim, um colorido autoral, né, de uma ilustração autoral, um colorido para encomenda, o que é que seja. Eu venho com um algodão e aí eu dou uma uniformizada em tudo. Eu passo assim ele e isso aqui dá tipo uma polida, sabe, no lápis. Tira aquelas zonas de textura, né, e afins. E eu particularmente gosto bastante disso quando eu faço isso. Vou finalizar aqui com vocês apenas a pele dela e aqui o intuito era fazer mesmo só a pele, tá? Vou ver se eu trago em um vídeo acelerado mostrando todo o processo dela do colorido, tá bom? Então vou só finalizar aqui a boquicha pra gente encerrar esse vídeo. Eu vou pegar o tom mais escuro, que é aquele 806, e aí eu vou passar mesmo na linha que já vem delimitada aqui, da boca dela, só na parte interna. E aí eu vou fazer alguns risquinhos assim. No lábio inferior eu faço esses risquinhos puxando pra baixo, né, nesse sentido aqui, acompanhando o contorno da boca. E aqui eu faço, no lábio superior, eu faço ele pra cima. E daí eu venho com o vermelho, por cima. E com salmão agora pra fazer uma transição. Tudo isso. E aí, por último, eu vou pegar da minha caixa do Super Soft de 50 cores, o rosa claro. Que é aquele tom mais nude de rosa que a Faber tem, né? A vantagem, gente, de você vir trabalhando com o lápis sempre numa pressão mais leve é que depois você consegue retomar, né, com as cores em alguns pontos que você quer corrigir. Então, por isso que eu recomendo tanto você não carcar tanto a mão, porque você com isso tem mais espaço para errar. Errar e corrigir o seu erro. Então, é mais por isso, né? Porque eu tenho algo especificamente contra. Tem a questão também, né, de que quando você tanto segura, né, o lápis aqui, fazendo muita pressão, muita força na mão, como você também bota muita força no papel, acaba que isso pode causar dores, né, na sua mão. Eu, como sou artista, eu trabalho, né, com isso também, então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E aí eu tive que aprender a ir deixando a minha mão mais leve para evitar lesões, né? Mas isso vale para qualquer pessoa. Tem gente que, por exemplo, passa o dia trabalhando no escritório, digitando no computador, então também você tem que estar atento a isso aí, porque se você lesionar a sua mão no trabalho, você não vai colorir, e vice-versa, se você lesionar a sua mão no colorido, vai lhe atrapalhar no trabalho, então a gente tem que sair dosando aí essas coisas. O resultado final da pele é esse. Não vou fazer os olhos aqui nem nada, eu quero terminar esse colorido com mais calma, até porque ele vai ser um presente. E eu já explorei demais ele aqui pelo YouTube, né? Então tem o vídeo do fundo dele, né? Tem ele praticamente todo colorido em live. Então
já tem bastante aí referência. Eu espero que vocês tenham gostado, que é uma pele realista mais clara. Eu pretendo trazer, não sei em vídeo, se em live ainda estou programando aí meu conteúdo, mas eu quero trazer uma pele mais média, né, uma tonalidade mais média, uma pele negra também pra gente fazer. A pele negra eu tô pensando em pegar uma pele bem diferentona, sabe? Uma pele, por exemplo, negra retinta, pra gente trabalhar também e pensando assim, né, nessa pele negra retinta, fazer ela realista, mas fazer ela com esses reflexos de luz diferente. Então, me aguardem, né? É porque eu vou estudando aos poucos. Tudo isso aqui que vocês veem em vídeo aqui, ou até mesmo na live, geralmente eu já fiz isso por fora, né? Fora das câmeras, pra poder trazer isso mais esmiuçado pra vocês. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho de notificações para você sempre receber o vídeo. Comenta, curte, compartilha, porque é esse tipo de interação que faz com que o YouTube tanto entregue o conteúdo para vocês, como me recomende para outras pessoas que possam se interessar nesse conteúdo. E a gente se vê muito em breve em um outro vídeo. Um beijão, gente. Tchau, tchau.